Agora a gente vai ver as bases da conservação do solo no grupo COFCO. O Fúvio Zara, ele fica lá em Potirendaba, né? E ele vai apresentar as belezas de lá também, né, Fúvio? Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao IAC, Marcos Landa, a doutora Isabela, a doutora Rafaela pelo convite. É um prazer estamos aqui, né? A gente mostrar um pouquinho do que a gente faz. A gente vem de um processo que a gente mudou bastante coisa, evoluímos muito, mas sabemos que tem muita coisa para ser evoluído ainda, né? É um processo que a gente ainda não se conforma ainda. Quando a gente vê algumas situações, a gente ainda fica triste, né? E estamos evoluindo. A gente pensa a evolução constante. Então, evoluímos bastante nos últimos 9, 10 anos e estamos evoluindo cada vez mais. Vamos passar um pouquinho aqui sobre a COFCO, né? Rapidamente o que é COFCO, né? A tradução de COFCO é uma corporação chinesa de cereais, óleo e alimentos no mundo, né? Ela foi fundada na China em 1949. Ela está instalada em 140 países e é líder no fornecimento de produtos agrícolas e alimentos da China, né? Então é uma empresa oriunda da China. O que somos, o que é a COFCO hoje no mundo? Hoje no Brasil temos 4 usinas, vou falar um pouquinho mais sobre elas. Temos uma usina de cana na Austrália, em Tully. Temos 5 usinas na China. Temos 7 usinas de beterraba também na China e 2 refinarias. Isso é um pouco da COFCO aí no mundo, falando de açúcar, né? Falando sobre as nossas unidades aqui no Brasil, pegando como referência São José do Rio Preto, né? Temos 4 unidades, todas as unidades acima de São José do Rio Preto, a gente fala que é o Polo Norte, que é Meridiano e Sebastianópolis, e temos 2 usinas que a gente chama de Polo Sul, que fica abaixo de São José do Rio Preto, que é Potirendaba e Catanduva. Então essas são as 4 usinas instaladas no Brasil, de um processamento aí de em torno de 18 milhões de toneladas de cana por ano, numa capacidade de moagem. Falar um pouco sobre estratégia, né? A gente vem falar um pouco sobre estratégia, o que nós fazemos, que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando. Então, falar um pouco sobre conservação do solo, né? Todo dia a gente se depara com esse cenário aqui, né? O pessoal de usina aí pode falar, mas todo dia a gente tem que equilibrar todos os pratinhos a todo dia. Pensando em mecanização agrícola, né? Rendimento de colhedora, rendimento de plantadora, fator humano, mecanização, isso é um fator muito grande e pesa demais na balança. E do outro lado, né, temos a conservação de solo, temos relevo, temos clima, temos época de plantio, tem fatores físicos, químicos, clima. Então, temos muito dinheiro na balança aí com relação a isso. Então, todo dia, né, todo planejamento, nós se deparamos com essa situação aí que temos que se sair, né? Falando um pouco de área de produção, ambiente de classificação de solo da COFCO, hoje estamos com 200 mil hectares na região de São José do Rio Preto, distribuídos praticamente igual entre as usinas, entre Catanduva, Potirendaba, Sebastianópolis e Meridiano, totalizando quase 200 mil hectares hoje de terra. Ambientes de solo, né, temos ambientes A e B em torno de 50%, e ambiente C, D e E também em torno de 50%. Essa é a nossa classificação de ambiente de solo da COFCO. E falando de classificação de solos, também temos 50% de arsolo e 50% de média de latossolos. Arsolos, eu vou passar um pouquinho aqui. Só voltar. São solos de baixa drenagem. Quem conhece a região ali de Catanduva, de Potirendaba, nós temos muitos arsolos com um horizonte A e E, com um teor de argila muito baixo e um B textural muito abrupto. Então, uma dificuldade muito grande de manejo e de conservação do solo. Mas entrando na nossa matriz de estratégias, né, de conservação do solo, primeiro a gente classificou nossos solos em unidade de manejo, um trabalho junto com a Atenas, com o Jairo. Nós tínhamos muitas unidades, a gente foi resumindo, fechamos em 8 unidades de manejo hoje na COFCO. Depois avaliamos o relevo nessas propriedades, uma a uma,
E aí, com isso, nós temos a primeira matriz de decisão, né, do que fazer, do que plantar, qual a época melhor de plantar. Depois disso, nós passamos para o planejamento e execução, que aí nós vamos fazer todo o cronograma de preparo e plantio, todos os projetos de sistematização e traçado, todo o preparo de solo conservacionista, toda a cobertura e rotação, vou falar um pouco de todos esses tópicos, tópico a tópico, finalizando com o plantio de cana, e depois o controle de tráfego, né, que é quem vai preservar todo o sistema, vai conservar todo esse sistema por 6, 7 anos. Isso é o que fecha todo o nosso ciclo, nossa estratégia, é o controle de tráfego. É o que está colocado aqui, né? O controle de tráfego é a preservação do sistema conservacionista. Não adianta nada a gente ter todo um sistema, um planejamento, uma matriz e não controlar tráfego. Isso nós vamos estar destruindo toda a nossa conservação do solo. Passando um pouco sobre as unidades de manejo, né? Focar bem nos 2 solos que nós temos, basicamente, são os argissolos. Camada A e E muito arenosa, né? 10% de argila, e um B já com 40 centímetros. Então, são solos de baixa drenagem, com alta erodibilidade. Eu vou falar um pouquinho. E os latossolos, né, são solos profundos, com teor de argila variando de 20% a 30%. Esses são os nossos latossolos. Diante disso, fizemos uma unidade de manejo pensando em erodibilidade desse solo. Então, classificamos novamente nossas unidades de manejo em 8 unidades. Nós tínhamos mais de 16 unidades de manejo. Nós fomos agrupando elas e chegamos em 8 unidades de manejo, que são nossos argissolos, os nossos latossolos podisolizados e nossos latossolos clássicos. Então, argissolos 50%. Os latossolos podisolizados também em torno de 25% e nossos latossolos clássicos com 25%. Então, pelo grau de erodibilidade desses solos, a primeira matriz nós temos que ver erodibilidade desse solo. Então, a gente pega um argissolo de uma textura média arenosa sobre médio, a erodibilidade dele altíssima. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado com esses tipos de solo. E já partindo para um latossolo com uma erodibilidade mais baixa, são os relevos mais planos. E um ponto importante também, a friabilidade desses solos. Os argissolos são bem friáveis, principalmente na camada arável, né? Enquanto os latossolos têm uma baixa friabilidade. Então, a natureza já está nos mostrando isso. Então, nós tomamos a decisão com a natureza já mostrando onde nós podemos plantar o determinado tipo de solo e qual é a melhor época de plantar. Aprofundando mais um pouquinho, nós cruzamos erodibilidade com relevo. Também, nós pegamos declividade de 0 a 3%, 3 a 6% e 6%, mapa de declividade. Então, a gente vê um argissolo com declividade de 6%, erodibilidade dele altíssima. Quando a gente pega um latossolo, mesmo com declividade um pouco mais alta, a erodibilidade dele é mais baixa. Então, diante de tudo disso, nós tomamos a primeira matriz de decisão e partimos para o planejamento. Passeio a mais. Nós entraremos, diante de toda essa matriz, nós entraremos no cronograma de preparo e plantio de solo. A matriz de preparo, né? Que aqui tem novamente todas as unidades de manejo, os grupos de solo, e aqui são os meses na linha do tempo, né? De janeiro a dezembro. E qual o tipo de preparo utilizar para cada unidade de manejo. Então, em janeiro, tudo que está em cinza é proibido de se fazer preparo. Então, nós não fazemos preparo em janeiro e nem em dezembro, pela característica do solo. Quando a gente começa a preparar solo, a partir de fevereiro, e quais solos que nós podemos preparar? São os latossolos, porque erodibilidade mais baixa. Então, nós começamos a preparar solo em fevereiro e viemos até novembro. O que é essa caixinha mais verde, um pouco mais claro, né? Ele é adequado quanto à conservação, porém restritivo quanto ao operacional. Então, se a gente tentar preparar um solo em junho, julho, agosto, esse solo é pouco friável, os latossolos. O que vai acontecer? Nós não vamos conseguir preparar esse solo. Pelo contrário, os argissolos, pela camada mais friável,
a gente consegue preparar esse solo nos meses mais secos. Partindo para a matriz de plantio, também temos a mesma matriz, no período de janeiro a dezembro, com as mesmas unidades de manejo. Então, tudo que é cinza é proibido plantar. Então, nós não podemos plantar um ar de solo em janeiro. O que nós plantamos em janeiro, fevereiro e março? Os latossolos. Todos com cobertura. Então, quando a gente faz cobertura? Setembro, outubro, novembro, para a gente começar a plantar em janeiro, fevereiro e março os latossolos. Quando plantamos os argissolos? A partir de abril. Por quê? O volume hídrico cai bastante e a gente já consegue, o risco de plantio diminui demais, o risco de erosão diminui demais. Então, plantio com preparo, plantio direto sobre cobertura, plantio com preparo reduzido também sobre cobertura, a caixa laranja, né, que é de maio e junho, plantio com preparo reduzido sobre soja e milho. Depois eu vou falar um pouco mais de soja, de milho, que nós estamos crescendo muito. Conseguimos fazer plantio de inverno? Sim, conseguimos. Aonde? Nos argissolos com irrigação localizada, mais torta, a gente consegue avançar um pouco mais com o plantio de inverno nessa característica. Tá? E no final, nós não fazemos meiose na cófico, nós plantamos cantose, faixas, para a gente fazer muda para o próximo ano. Então essa é a estratégia adotada, essa é a matriz. Nós não saímos dessa matriz, é igual uma Bíblia nossa, a gente brinca um pouco, uma Bíblia, a gente não sai dessa matriz. Nós não conseguimos abrir ordem de serviço fora da matriz. Então ela é travada pelo controle e nós não conseguimos abrir ordem de serviço fora da matriz. Falar um pouco de projetos, né? Agora entrando mais projetos, sistematização e traçado. Temos todo o levantamento de campo também, tudo com RTK, coleta de campo. Feito pelo AutoCAD, né, AgroCAD, e a gente tem todos esses levantamentos, altimetria, relevo, sentido das águas e traçado, que a gente vai analisar o melhor sentido de fazer. Né? Para o campo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Chega o mapa dessa forma para a operação, hoje a operação não marca mais terraço em estaca, igual foi comentado aqui, todos os nossos projetos vêm no pendrive, nossas motoniveladoras possuem piloto, né? Então aqui é uma vírgula, né? Toda desenhada do escritório, todos os terraços, nossos carreadores, o POA que a gente chama, né? Que é de ponto de operação agrícola, que todas as fazendas nós temos um ponto de operação agrícola. Então todo esse traçado vem do escritório, o operador coloca na máquina e a gente desenha através de projeto já vindo do escritório. Nosso sistema da Cófico hoje, né, nós temos basicamente 3 sistemas de conservação de solo, terraços de infiltração, terraços de drenagem e escoamento superficial difuso, que foi amplamente falado aqui. Então nós adotamos os três sistemas de conservação de solo. Esse é o modelo básico, nós adotamos só o base larga. Tá? Esse é um modelo básico aí de terraço que a gente constrói dentro das unidades. Vou falar um pouco de carreadores, né? O carreador é o início de toda a erosão, onde a gente vê água externa, água correndo pelo carreador, então preocupação grande com carreadores. Então nós temos carreadores de drenagem, vírgulas, né? Nós temos padrões para fazer a vírgula, para tirar essa água dos carreadores, entrar na lavoura, para não correr, essa água não pode correr no carreador, ela tem que entrar em pequenas quantidades dentro da lavoura. Então, as vírgulas são de mínimo 25 metros, máximo 50 metros, e tem todo um projeto, né? Ela sai em desnível e acaba em nível dentro da lavoura. Vou mostrar mais fotos. E outro estudo importante que a gente fez foi uma parceria com a doutora Isabela aqui do IAC, questão de carreadores protegidos com palhada. Então, a gente vê que a maioria das erosões dão início no carreador, e nossa preocupação muito grande é a gente proteger esse carreador. Fizemos um trabalho, então, com o mestrando, que era o Gabriel, daqui do IAC, e a doutora Isabela. Fizemos 3 tipos aí de tratamento, né? Carreador descoberto totalmente, carreador vegetado com grama estrela, carreador coberto com palha, né, com o resto da palha da colheita, e também o carreador coberto com pó de pedra, para a gente testar qual era o melhor carreador com relação à preservação.
E o resultado é esse, né? 41% menos perda de solo onde o carregador estava coberto com palha. Então, esse é um estudo. Nós ainda temos uns impasses ambientais, mas estamos junto aí com a Polícia Ambiental, com a Defesa. Estamos fazendo mais estudos com relação a esse tipo de carregador. Então, a gente vê os tratamentos, né? Grama estrela, depois dessecado, carregador sem nada, com pó de pedra e com palha. Esse foi o trabalho realizado. E provou-se que um carregador coberto, a gente reduz perda de solo em torno de 41%. Estratégias de conservação, né? Partindo ainda, as vírgulas, né? Nós temos todo o estudo, o levantamento do dimensionamento dessa vírgula. A gente não chega lá, antigamente a gente chegava e marcava a vírgula, o operador mesmo marcava, hoje não existe mais isso. Então nós temos uma vírgula a cada 25 a 50 metros, nós temos um coeficiente de enxurrada, projetando uma chuva de 80 milímetros. Então, essa água tem que entrar na vírgula e ficar dentro da lavoura. Nós não podemos aceitar essa água correndo pelo caminho. Falando um pouco de traçado, na COFCO nós temos alguns traçados. Então, adotamos no mínimo 5. Traçado reto, traçado em J, traçado em arco, traçado arco nas pontas, traçados em S. Então, depende da declividade, depende do relevo, nós definimos o tipo de traçado. Então, nós temos traçados suaves, né? Nós não podemos ter traçados tortuosos, pensando em mecanização, em colheita. Então, nós temos todos traçado com suaves. Então, a gente vê traçados bem suaves, evitando esse tipo aqui de traçado, que a gente vai ter pisoteio, né? Esse tipo de traçado não casa com mecanização. Eu vou dar alguns exemplos aqui de projetos, né? Algumas fotos. Tiro reto, onde é possível fazer tiro reto, sempre buscando, cortando fluxos de água, né? Isso já com a própria rugosidade do controle de tráfego, a gente tem esse controle aqui de erosão. E onde que é suave, o arco suave, a gente faz o arco suave também, sempre também cortando o fluxo de água. Tiro reto, nós também temos tiro reto, também cortando o fluxo de água, né? A gente vê todo cortando o fluxo de água aqui reto. Então também temos tiro reto, aonde dá para ser feito reto. Temos o traçado em arco, temos traçado em S, temos o traçado em reto numa mesma fazenda. Então, sempre buscando a otimização, conservação de solo, buscando o melhor traçado de cada fazenda. Aqui é um exemplo, né, um outro produtor vizinho, com meiose, terraço embutido, e aqui o traçado da COFCO, traçado reto, traçado em arco e traçado em S. Então, nós buscamos a otimização do traçado, não temos um padrão fixo de traçado. Então, dentro de uma mesma fazenda, podemos ter mais de 2, 3, 4, até 5 tipos de traçado numa mesma fazenda. Falando um pouco sobre o escoamento superficial difuso, também adotamos, nós entramos também no difuso. Essa foi a primeira fazenda. Essa fazenda nós havíamos devolvido pela declividade. Tínhamos tombado o trator de herbicida no terraço embutido. 2 vezes a gente tombou o trator de herbicida, são tratores pequenos, né, tratores menores. Havíamos devolvido e aí nós refizemos o projeto, instalamos o escoamento superficial difuso. Aqui é uma visita em campo, Bortoleto estava lá, Isabela, Rafaela, nós fomos no dia lá, veio esse projeto. Já está implantado há 4 anos, é o 4º corte e com grande sucesso. A gente vê condução de água, as linhas conduzindo pelos canais coadores. Então, é um case de sucesso que a gente implantou aí há 4 anos atrás e estamos evoluindo com esse tipo de projeto. Aqui é outro projeto sendo implantado também pela COFCO. Canais, né? A gente vê, nessa fazenda aqui tinha 1.800 canais de metro, na passada, metros de canais, essa já tem 2.200. A gente vê um estradão que coleta muita água, então a gente joga água para esse canal, que conduz essa água pelo um canal vegetado, essa água é bem conduzida. Então, estamos também fazendo. É igual o Tadeu falou, né? O formato do canal, ele é trapezoidal, ele é vegetado com grama estrela.
E a gente vê com o passar do ano aí ele fecha demais. A gente tem algumas fotos aqui. E o que estamos fazendo também, o Tadeu mostrou algumas fotos, eu vou mostrar também, são os canais de passagem, né? Principalmente próximos à rodovia, próximos a pátio de fábricas, que a gente não conseguia controlar essa água e hoje nós estamos controlando. É o que a gente fala, né? Quando é uma vez só que a gente faz e dura para a vida inteira esse tipo de canal. Vou dar alguns exemplos aqui de canais de passagem. Aqui em cima eram as fotos anteriores aos canais e após a gente implantar o canal já estabilizado há mais de 2, 3 anos. Então aqui é uma fábrica, né? Tinha um pátio de fábrica, essa água corria aqui e dava erosão todo ano. A mesma foto, né? Após o canal, a gente vê que está intacto e resolvemos essa questão de água. Aqui também é uma rodovia. Uma rodovia a gente tentava segurar a água de toda forma, né? A gente vê que caixa seca, todo ano chovia e estourava. Não vencia arrumar. Todo ano a gente ia lá e fazer manutenção. Depois de implantado o canal de passagem, a gente vai lá, a gente olha, não temos mais problema nesse ponto. Então está resolvido e eterno, né? Esse canal aí vai ficar aí para a vida toda. Esse outro ponto, né? Nós temos uma fábrica aqui também. Toda essa água do pátio, né? Temos um pátio grande aqui que ia correndo, né? E abria todo ano, a gente tinha que arrumar. Fizemos também 3 canais escoadores, que precisou fazer 3. E também depois de 2, 3 anos implantados, a gente vê que a gente conseguiu resolver toda essa questão aí de água externa. Aqui algumas fotos de dentro dos canais, né? A gente vê todos eles vegetados com grama estrela. Todos eles conduzindo a água para uma PP, para um ponto, né? Essa água chega na PP, ela chega límpida, ela não chega com resíduo. A gente anda nesse canal, a gente não vê resíduo nele. Então essa água chega mansa, ela se espalha, né? Ela forma um canal, uma lâmina de água, ela desce pelo canal e a gente resolve o problema. Passando um pouco agora para preparo de solo. Vou falar um pouco qual é as modalidades de preparo. Nós não temos uma modalidade fixa de preparo. Nós adotamos alguma, vai depender muito da época que nós estamos no ano. Nós viemos de 2, 3 anos muito seco, né? O ano passado, nessa época, nós já tínhamos parado de fazer preparo, já tínhamos parado de plantar cana. Então, a modalidade de preparo, o ano passado, não foi igual a esse ano. Então, a gente é bem flexível. Nós não somos engessados com relação ao preparo de solo, mas temos a nossa diretriz e a nossa matriz. De março a abril, então nós preparamos localizado, 100% do nosso preparo é localizado sobre cobertura vegetal. Então de março a abril, nós preparamos solo em cima do quê? Em cima de uma crotalária, que é uma crotalária eucroleuca, em cima de uma expectabilis, em cima de um mileto, em cima de uma área de soja, em cima de uma área de milho. Chegando para junho, agosto, nós fazemos preparo de solo já com enxada rotativa pelo solo, né, pela umidade, pela baixa umidade, e já adotamos enxada rotativa também localizado. E de setembro a dezembro, nós começamos a preparar solo para o plantio do próximo ano, também uma subsolagem localizada com plantio de cobertura no próprio subsolador. Eu vou mostrar mais algumas fotos, então, sempre mantendo a matriz, a gente nunca fugindo da matriz aí de conservação do solo. Esse é o esquema do nosso subsolador, do padrão nosso da COFCO. Então nós preparamos o canteiro, já visando a colheita de linha dupla. Esse é o que eu vou ter fotos na frente, que a gente preza, né? Então nós já preparamos o canavial, já fazemos tudo para a entrada de linha dupla. Então já estamos preparando para a colheita de linha dupla. Então nós preparamos só a faixa de 2,40 metros, onde vai as 2 linhas de cana de 1,5 metro. E preservamos a rede de tráfego, que todo ano vai ser a rede de tráfego. Então ela é preservada, ela fica com a rede de tráfego. Todos os tratores com piloto, o projeto já vem do escritório, então nós já fazemos o plantio aqui, seguindo as linhas de plantio. Os subsoladores, todos eles são equipados com uma caixa de crotalária. Então a gente, na própria subsolagem, a crotalária já cai e o rolo carambola já incorpora essa crotalária em faixas. Então esse é o preparo padrão aí que nós utilizamos na COFCO. Só um esquema, né, representativo, subsolagem com plantio de rotação, aqui no caso está a crotalária,
a faixa não preparada, a gente não prepara essa faixa. Então nós deixamos o canteirão de 2,40 m e deixamos a rede de tráfego, né, que 600 milímetros de cada lado, que fecharia os 3 metros aí de bitola. Esse é o padrão utilizado. Nos meses, né, ao longo dos meses, então, preparo localizados, em cima de uma crotalária, o croleuco, nos meses de março e abril. Temos também o estaro, o equipamento estaro, todos eles são equipados com caixa de crotalária. E o plantio de setembro a dezembro é em cima da palhada de cana, um preparo conservacionista, já subsolando, localizado, sobre a palhada de cana e já plantando a rotação de cultura. Deixando já pronto para os meses de janeiro, fevereiro e março, entrando com plantio direto. Aqui um exemplo de preparo de solo, uma área vizinha nossa, uma área vizinha da Cofco, com área de meiose, com terraço embutido e plantio entre faixas, né, um plantio recente que havia a ser feito. E a área da Cofco, uma área com rotação vindo de soja, com terraço de infiltração, base larga e subsolada, né, seguindo já os projetos da linha de plantio, a subsolagem localizada, com 45 centímetros de profundidade, após uma chuva de 70 milímetros. Então a gente já vê, né, que aqui já escorrimento, sedimentos correndo, né, os terraços já enchendo, aqui acúmulo de água já, né, e na área nossa aqui já bem seco já, né, isso é muito matriz, que a gente segue a matriz, o tipo de solo, o tipo de drenagem do carreador, né, jogando água para dentro, essas vírgulas conduzindo a água para dentro. Então, isso é o que faz a gente acreditar na nossa matriz e não tirar o pé dela. É isso que dá base para a gente. Preparo de solo. Nos meses mais secos, né, de maio a setembro, nós fazemos sobre palhada de soja, né, fica principalmente nos áreas de solo que tem alta friabilidade, e sobre palhada de milho também, o preparo de solo fica muito bom. Acreditamos muito no manejo de torta de filtro, seja ela plantada, seja ela colocada em cima, seja ela colocada ao lado. Essa matéria orgânica ajuda a reter a umidade do solo e ajuda a dar uma base melhor para a gente. Então, o que eu falei, né, seja plantada ou seja colocado antes do quebra-lombo, a utilização de torta de filtro em 100% do nosso plantio. Falando um pouco de rotação de cultura, o Tadeu já colocou essa foto, né? É muito clássica, onde temos cobertura, não temos perda de solo, onde não temos cobertura, perda excessiva de solo. E o que nós fazemos, né? Hoje a Cofco, o gráfico está um pouco desatualizado, mas hoje 100% das nossas áreas fazemos com rotação em cima da rotação, falar quais são. Então temos uma evolução de 2014 até 2021, em 100% das áreas de plantio nós fazemos rotação. E o que fazemos de rotação, né? O que colocamos de rotação? Um pouco o que o Luiz falou, um pouco de cada coisa. Fazemos crotalária, fazemos ocroleuca, mileto dá uma amarração muito boa no solo, eu vou falar. Temos um mix também, estamos testando com braquiária, com crotalária, e estamos evoluindo muito em soja. Temos uma evolução muito grande em soja, que eu vou falar um pouco à frente aí. Então aqui a gente vê a rede de tráfego, né? Aqui é o canteiro, os 2,40 metros, onde nós vamos plantar as duas linhas de cana, onde a plantadora planta, o nosso plantio é 100% mecanizado. E plantamos as duas linhas de cana em cima do canteiro, onde já está subsolado. A gente vê a linha de cana, né? E a rede de tráfego preservada. Mileto, também novamente, né? A linha de tráfego preservada e o canteiro sendo feito. A gente vê foto do mileto, né? A grande vantagem dele é crescimento muito rápido, 60, 90 dias ele cresce muito, e essa amarração do solo, né? Para nós é fundamental essa amarração para a conservação do solo. Então, uma planta que evoluiu muito no nosso manejo. Uma foto mais de longe, né? A gente vê bem nítido, né? O canteiro, a crotalária, a rede de tráfego, e onde a plantadora de cana vai plantar em cima dessa zona, nessa rede de tráfego aí, e do canteiro. Falar um pouco de soja, evoluímos muito no manejo de soja, começamos em 2017, a gente vê a foto da usina ao fundo, né? A soja aqui, ninguém acreditava muito na região noroeste paulista, soja, e nós vimos que é uma realidade e evoluímos muito. Eu vou mostrar os números.
Então nós temos um projeto na COFCO, né, mais soja, mais cana, viabilidade econômica, cronograma de atividades, headcount e os benefícios da soja, né? A gente vê conservação do solo, isso não preciso nem falar, diminuição de plantas daninhas, quem trabalha com tratos culturais adora, né? Quebra do ciclo de pragas, fixação biológica de nitrogênio, ciclagem de nutrientes e, consequentemente, aumento do TCH dos canaviais. Essa é a evolução de plantio de soja na COFCO, né? A gente vê o salto que a gente deu até hoje. Nós começamos o primeiro projeto em 2017, com 200 hectares, plantando 100 hectares em Potirendaba e 100 hectares em Catanduva. A gente foi pegando gosto pela cultura e em 2021 já plantamos 10 mil hectares, safra 21 e 22, e safra 22 e 23, 15 mil hectares. Então esse ano nós vamos plantar 15 mil hectares de soja nas 4 usinas, né? Praticamente 4 mil hectares por usina, e o meta é chegar a mais de 20 mil hectares. Então a tendência é não parar. A gente vê a evolução de produtividade, né? O que a gente vê azul e vermelho são as unidades, Catanduva e Potirendaba, onde foram as pioneiras em começar. Começamos com o TCH Potirendaba com 18 sacas, seca, aprendendo, e estamos fechando em 2021 com praticamente 50 sacas por hectare. Então a gente vê a evolução, né? Catanduva fechando com 58, então a gente vê a evolução do plantio de soja e a tendência é não parar. Que é uma foto do início, inclusive o Tadeu está nessa foto, ele foi um dos pioneiros da COFCO, foi a primeira plantadora a testar, uma John Deere, ninguém acreditava como nós íamos plantar, kit cana, né, como a gente plantar em cima da palha, e a gente viu que é possível, né, a gente planta 100% em cima da palha. Então essa é a primeira equipe aqui que em 2017 começou a desenvolver as plantadoras. E hoje a gente vê lavouras dessa forma, né, uniformidade, fechamento das entrelinhas, parte de tratos, né, pessoal do herbicida, conservação de solo, né, manejo de solo, uma área dessa onde a gente fala que de erosão, né, praticamente impossível. Então a gente vê a qualidade da nossa soja e conquistas, né, um sonho a gente vê uma área dessa, né, colhedoras colhendo, plantadoras de cana entrando atrás, então a gente vê todo o benefício de umidade do solo, de brotação do canavial, de produtividade de TCH no final de um ciclo de soja. Isso é fantástico. Fechando com o plantio, né? Falando da matriz de plantio também, temos a matriz de plantio, seguimos fielmente a matriz, nós não saímos da matriz. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, nós plantamos em cima de cobertura, em cima da crotalária, nós dessecamos a crotalária, depois de 15, 20 dias entramos plantando cana. Nos meses mais secos, que aí a gente aceita sem cobertura, né, que são os meses com risco menor de chuva. Em outubro e novembro nós fazemos os viveiros, né, cantose e fachose. Aqui é um exemplo, né, plantadora plantando sobre crotalária, que é uma ocroleuca, dessecada a 15 dias. Muito cuidado com o time de dessecação, uns grandes gargalos aí, mas é possível fazer e a gente faz em 100% das áreas. Plantando em cima de crotalária expectables, também de janeiro a abril. E é isso que nós queremos, né? Em janeiro, abril, a gente ter esse solo amarrado com essa raiz, seja de mileta ou de crotalária, para a gente evitar a erosão desses solos. A gente vê, né, após 60, 90 dias antes do quebra-lombo, o mileto, a crotalária ainda preservada, né? Essa raiz ainda está lá preservando o solo antes do quebra-lombo. Então é isso que nós buscamos. E é possível plantar cana de inverno? Sim, nos ares de solos é possível. A gente vê a precipitação de 2007 a 2021, nós temos algumas precipitações no meio do ano. Por ser os ares de solos, alta friabilidade, nós conseguimos plantar cana também de inverno, com algumas estratégias que eu vou falar aqui, né? Qual a estratégia de plantar cana de inverno? Canterizador em cima de palha, de soja, de milho, plantio de torta, irrigação localizada, então nós irrigamos localizado e com plantio de cana por cima. Então é possível sim a gente fazer cana aí de plantio de inverno. Então para fechar, né, o plantio de cana, né, matriz simplificada, nos meses de abril a setembro, nós temos um baixo risco, tanto de preparo quanto de plantio, pelo volume de hídrico que nós temos, né?
E quando nós podemos plantar os argissolos? Nessa janela aqui, ó. Então, nós só plantamos argissolo de abril a setembro. Nós não saímos dessa janela de plantio pela alta erodibilidade do solo dos argissolos e baixa infiltração de solos. Latossolos, de janeiro até novembro a gente planta, né? Então, tipo de solo, tipo de relevo, suave, alta declividade, argissolo, baixo risco, nós plantamos nessa época aqui. E cobertura de solo. Então, essa é a matriz, é a nossa Bíblia, nós seguimos essa matriz todo ano, equilibrando os pratinhos, né? Mecanização, conservação, para equilibrar todos os pratos aí no dia a dia. E fechando, né? Fechando a apresentação, falando um pouco de controle de tráfego. Daqui essa fonte é do Marcos Landel, né? Muitos já viram isso. Controle de tráfego e sem controle. Ganhos ou perdas aí na casa de 46%, pisando na soqueira ou não, né? Então, hoje, o que nós temos hoje na COFCO, né? Colhemos de espaçamento 1,5 m, todos os tratores alongados, todos os equipamentos alongados. Então, nós temos uma rede de tráfego de 47% e uma zona de infiltração, uma taxa de infiltração de 53%. Então, em 53% infiltra água, igual o Tadeu mostrou, alta infiltração, e 43% é a nossa rede de tráfego que infiltração baixa. E o futuro, né? O que nós queremos ir, né? Colheita de linha dupla de 1,5 m, espaçamento 1,5 m, na qual nós vamos reduzir a rede de tráfego para 23% e 77% de infiltração. Isso, infiltração, sinônimo de conservação de solo. Então, entre linha simples, colheita, para uma linha dupla, nós temos 45% a mais de infiltração de solo. Então é isso que nós buscamos, né? Canteirões aí de 2,40 m. É o que eu falei lá, todo o preparo nós já estamos nessa linha, né? Toda a parte de preparo, estamos alinhados para quando introduzir as colhedoras de linha dupla, nós estarmos preparados. Queremos tratar só essa faixa, corretivo, torta, vinhaça localizada, só tratar esse canteiro de 2,40 m e não tratar mais essa rede de tráfego. Então esse é o futuro, né? 77% de infiltração, o canteirão de 2,40 m e essa zona de tráfego aí de 700 milímetros. Esse também foi um trabalho conduzido pela COFCO, pela Case e pelo IAC, o Tadeu falou um pouquinho. Linha simples versus linha dupla, a gente fez em Potirendaba 2 anos consecutivos, e a gente vê, né, na área de tráfego, a resistência do solo, né, é muito grande, praticamente 5 megapascal. E na linha dupla, a gente vê a área não trafegada, né, a resistência do solo muito mais baixa que na área trafegada. Porosidade, enfim, né. Então, infiltração de água aqui muito grande, conservação de solo muito alta. Foto de lá, né, do trabalho, né, colheita de linha dupla, canteirão 2,40 m, preservando a linha de cana. E o que a gente vê, né, colheita de linha simples, as raízes ficam confinadas fora da rede de tráfego, aqui é a rede de tráfego, e a gente vê na linha dupla esse canteirão de 2,40 m aí. Então a gente não tem dúvida, né, de um aumento de taxa de infiltração, já foi medido, já foi provado. Aumento de TCH, não temos dúvidas. Vamos fazer todos os tratos culturais dentro dessa linha, né, adubação, como eu falei, torta, vinhaça, corretivos, mais raiz, mais conservação do solo. É isso que nós estamos buscando. Ainda estamos voltando para a realidade, né, ainda temos linha simples, então preservamos todas as operações da COFCO. Só mais o último aqui, né, o controle de tráfego cria rugosidade no terreno, a gente vê, né, o fluxo da água. Isso são microterraços, a velocidade da água é quebrada com relação a esses microrelevos. Por isso nós precisamos ter traçados suaves, traçados em arco, traçados retos. Tá? Então aqui, ó, na rede de tráfego, né, redução da porosidade do solo, e na linha de cana, maior porosidade do solo. Então, 100% das operações agrícolas da COFCO hoje são bitolas ajustadas. Aqui é a aplicação de vinhaça localizada, né, organominerais. Então, hoje nós não falamos mais vinhaça, nós aplicamos organominerais. Então, 100% localizada, com bitola aberta. Nós não pisamos em nenhum momento na linha de cana. Então,
aplicações de organominerais, é isso que nosso programa Viva Cana, é isso que a gente quer, né? Uma brota de uma 6928, uma 5201, que é os dois exemplos aqui, sem nenhum dano aí de pisoteio. Então, a conclusão final, né? Respeitar solo versus época de preparo de plantio e matriz. Então, nós precisamos ser respeitados, solo, época, e respeitar a matriz. Isso é a base de toda a nossa conservação de solo na COFCO. Equilibrar um bom traçado com conservação. Nós não vamos ter uma boa conservação de solo sem um bom traçado. Se nós tivermos curva embutida, nós vamos ter pisoteio generalizado. Com isso, nós não vamos ter uma conservação de solo. Não vamos ter uma boa conservação sem um bom controle de tráfego, é o que eu falei, né? Isso não casa, né? Sistema de drenagem, nós precisamos ter terraço e canal de drenagem praticamente nos arsolos. Então nós precisamos, em alguns pontos, né, em algumas grotas, em alguns canais, nós precisamos drenar essa água, não tentar infiltrar essa água. Então nós estamos partindo também para terraços de drenagem, canais de drenagem, igual eu mostrei. Carreador protegido com palhada, né, é o que eu falei. Evita demais a erosão. Tem um trabalho que nós estamos seguindo com a polícia ambiental, com o IAC. Colhedora de linha dupla, que eu falei, né, reduz demais a área compactada, aumenta demais a infiltração. E o último tópico aqui, que é o plantio com disco, né, um plantio mais direto, baixa mobilidade de solo. Isso nós buscamos, ainda estamos buscando uma plantadora de cana dessa, que a gente mexe menos o solo. A gente vê depois que suca, o próprio Luiz falou, depois que suca, esse solo fica exposto, realmente, apesar da cobertura. Então, nós queremos uma plantadora com baixa mobilidade de solo. É o que nós estamos buscando. Aqui é a família COFCO, né? A gente, todas as reuniões que a gente faz, a gente traz vários consultores. Então, a gente discute muito conservação, plantas daninhas. Então, tem uma equipe aqui envolvida. Então, agradecimento a todos eles que fazem parte aí da equipe. Bom, pessoal, era isso. Nossos contatos estão aí. Obrigado. Obrigado pela atenção. Acho que eu estourei um pouquinho o tempo, né, Rafaela? Mas obrigado a todos. Obrigado. Parabéns, Fúvio. Olha, fechamento com chave de ouro do nosso evento aqui de hoje. Gostaria que você também levasse os parabéns lá para toda a equipe, né, os Alcides, o Cabache, os Rodrigos, Patrícia, Eteumínio, quem mais que eu estou esquecendo? O Ábido, o Espadoto. Nossa, eles nos recebem sempre super bem, viu? Então, muito vocês lá também. Vocês 2, 3 visitas, né? Muito prazeroso para a gente. Bom, a gente que agradece, viu? E foi um show de apresentação, né? Eu acho que só tem a engrandecer o nosso setor, viu? O trabalho de vocês lá da COFCO, tá? É um grupo que realmente orgulha todos nós. Marcos, você quer vir fazer os agradecimentos finais?